Boa tarde, turma. Eu sou a Isa e o meu grupo, a gente fez uma pequena reportagem sobre o autismo. Meu grupo é constituído por mim, a Ana Carolina, a Camila, a Stephanie, o Breno e o João Paulo. E cada um fez uma pequena gravaçãozinha abordando um pouco sobre o que é o autismo, alguns graus de autismo, o que são esses graus do autismo, o que são os sintomas do autismo, né? Que muitos pais ainda têm uma certa dificuldade, mães também, familiares. E o autismo, ele é um assunto, querendo ou não, muito delicado, né? De se conversar, de se debater. Então, por isso a gente escolheu esse tema, para abordar um pouquinho mais, abranger um pouco mais sobre o autismo. A lei do autismo também, que agora tem uma nova lei, que agora os estabelecimentos eles precisam ter uma vaga de autistas. Vou deixar uma imagem como um exemplo. E é isso. Fiquem com a nossa reportagem. O transtorno de espectro autista, o TIA, refere-se a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e são realizadas de formas repetitivas. Em geral, o transtorno autista é diagnosticado logo na infância, pois traz sintomas graves. A capacidade cognitiva, verbal e social é muito afetada e a pessoa apresenta diversos comportamentos repetitivos. As características mais comuns dessa classificação correspondem a atraso anormal de fala, dificuldade em realizar pedidos, geralmente é feito por gestos, falta do contato visual, não responder a chamadas, falta de filtro social, ou seja, sinceridade excessiva, incômodo em ambientes e situações sociais, seletividade alimentar, movimentos repetitivos, hiperfoco em assuntos considerados incomuns ou excêntricos. Boa tarde, eu vou falar sobre os níveis de autismo. Além dos tipos de autismo, também tem variações que correspondem ao nível de gravidade da pessoa autista, seja ela criança, jovem ou adulto. No nível 1, são pessoas que têm dificuldades em iniciar relações sociais, mostram pouco interesse em interações, apresentam respostas atípicas que podem ser inconvenientes, no geral, não gostam que suas rotinas sejam mudadas, têm dificuldades em manter planejamento e organização. Nível 2 são pessoas que possuem grande deficiência nas relações sociais, na comunicação verbal e gestual, mesmo com a presença de apoio. Eles realizam movimentos repetitivos com frequência e sofrem para mudar o foco de suas ações. Nível 3 tem prejuízos mais graves em relação à comunicação, além de dificuldades para fazer coisas do dia a dia, mesmo com apoio. Eles possuem grande dificuldade em lidar com mudanças e com movimentos repetitivos. São completamente inflexíveis com mudança de rotina, gerando estresse e ansiedade. Doutora Laura Caetano, médica estratégica da saúde da família, e perguntamos para ela o que deve ser feito quando a criança é diagnosticada com autismo e se os familiares também devem fazer terapia. Ela respondeu: é necessário que o profissional que tem o diagnóstico entenda que talvez a família precisará de um tempo para processar e sanar todas as dúvidas, dando o suporte necessário. Importante que a família busque tratamentos que serão essenciais para aquela criança. Hoje, com a tecnologia e acesso à informação, é fácil. A família vai buscar tirar dúvidas, assim como talvez esses familiares busquem grupos de apoio, o que é fundamental para entender melhor como a vida será. A terapia vai depender do contexto da família. É importante falar sobre o capacitismo, que é um tipo de preconceito contra pessoas com deficiência. Entrevista com a professora coordenadora pedagógica Cláudia Tereza Ramos de Sá Dias. A pergunta que foi feita foi como identificar alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, no ambiente do ensino. E a resposta dela foi
a seguinte. A identificação de alunos com transtorno do espectro autista no ambiente do ensino geralmente envolve um processo colaborativo que inclui educadores, pais e profissionais da saúde. Eis alguns passos típicos. Observação inicial. Educadores podem observar o comportamento da criança em sala de aula para identificar sinais de TEA, como dificuldade de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Coleta de informações. Professores e pais compartilham informações sobre o desenvolvimento da criança, histórico médico e comportamento em diferentes contextos. Avaliação multidisciplinar. Profissionais de saúde, como psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, podem conduzir avaliações formais para diagnosticar o TEA. Plano de intervenção. Com base no diagnóstico, é criado um plano de intervenção individualizado, Plano de Educação Individual, PEI, que define os apoios e serviços necessários. Adaptações educacionais. A escola implementa estratégias para atender às necessidades do aluno, como suporte em sala de aula, terapia e modificações no currículo. Colaboração contínua. Profissionais da educação, pais e terapeutas trabalham juntos para monitorar o progresso do aluno e ajustar o plano conforme necessário. É importante notar que a identificação e apoio dos alunos com TEA pode variar de acordo com as leis e regulamentos educacionais do país e da região em que a escola está localizada. Boa noite, turma. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Mendes. Ela é confeiteira aqui de Jaguariúna e eu escolhi ela para fazer a entrevista. Uma mulher trabalhadora e tem 2 filhos maravilhosos que eles são transportadores do aspecto autista, é isso. Tati, você pode dizer pra gente o seu nome completo, o nome dos seus filhos? Meu nome é Tatiana Marina Mendes e eles têm 7 aninhos. O Bruno Gabriel Mendes dos Santos e o Kaique Miguel Mendes dos Santos. Como é que eu vou falar? Eu desconfiei que eles eram autistas com 1 ano e meio, mais ou menos. Porque criança normal, com 1 ano e pouquinho, já começa a fazer alguns sons, já começa a esboçar alguma coisa assim. E eles não faziam som nenhum. E aí foi aonde que eu já me preocupei em ir atrás para poder saber. Que assim, na minha família não tem ninguém assim, né? Então, foi aí aonde que eu prestei mais atenção para poder ir atrás e para tentar fazer o mais rápido possível para eles ficar bem. Certo. E após o diagnóstico, quais são os hábitos em que você adquiriu na sua rotina, no seu dia a dia? Então, primeiro a gente tem que ter bastante paciência, porque se a gente, como era a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não vai conseguir, né? Porque são os primeiros filhos, ainda veio gêmeos, e aí a gente fica nessa, né? A gente não sabe como lidar. Então, eu fui atrás como é que eu vou explicar? Eu fui atrás de profissionais para poder entender melhor o que eu podia fazer ou como eu podia tratar eles. Então, a primeira coisa foi ter mais paciência, porque eu ia saber que eles não iam entender logo de cara o que a gente tá pensando em passar para eles, né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. A gente fez, não, que as pessoas pediram, os terapeutas pediram pra gente ter mais paciência, explicar mais vezes. Mais vezes não, muitas vezes, né? Porque não foi com 1 ou 2 vezes que eles começaram a fazer alguma coisa. Foi depois de muitos anos tentando. Certo. Uma pergunta, eles vão à escola? Sim, eles vão à escola sim. Já tem. Eles começaram no pré 2 por causa da pandemia, né? E agora eles estão no primeiro ano.
E em relação à escola, você teve alguma dificuldade, tipo, em relação a algum a professor com as outras crianças? Olha, é assim, da escola, não, mas assim, o apoio, que nem as crianças precisam de apoio, Uhum. né? E o apoio foi difícil de encontrar. Porque às vezes muita gente acha que é fácil lidar com a criança autista, né, com a criança especial. Só que às vezes no fundo não é, né? Então, essa foi a única dificuldade, essa foi a única dificuldade sobre a escola. Foi sobre o apoio. Mas a escola tratou super bem, eles oferecem tudo o que eles podem. Então, a única dificuldade foi só sobre o apoio. Olha lá. Curioso. Tem alguma dificuldade em que você tem que lidar quando vocês estão em algum ambiente fora de casa? Ah, sim, tem sim. Um dos meus meninos, ele não entra em lugar nenhum. Não entra em loja nenhuma, não entra em casa, não entra em nada. Que nem o da escola, vamos voltar a falar da escola. Ele levou quase 2 semanas para poder entrar dentro da sala de aula. Ele tem muita dificuldade com isso. Ele não consegue ficar em lugar fechado que ele não conhece. Uhum. Então, na rua é isso. Ele não consegue. Olha lá, chegando o outro. Ele não consegue ficar em lugar fechado. Oi. Esse aqui não tem problema nenhum, tá vendo? Não, fica tranquila. Ele não tem problema nenhum. Que belezinha. Mas só o que aconteceu até agora. Mas não tive problema. Já muitas pessoas já foram. Tem aquele famoso preconceito, né? Algumas Sim. têm. E pera um pouquinho, pai. Aí, algumas vezes acontece de alguma pessoa não entender, sabe? Isso, mas não foi nada de tão grave. Você não quer sentar ali? Entendi. E os seus meninos, eles possuem. Os seus meninos, eles possuem algum hiperfoco em alguma coisa? Então, ele, o uni- ele tem mania, tipo assim, o foco deles, que é o que eles se centralizam, não é? Mais ou Uhum. menos. O mais velho, que no caso é o Bruno, ele, para ele se focar, ele tem uma mania de pegar alguma coisa para ficar girando. E no caso dele, ele achou um tercinho, nada sobre religião, é mais para ele poder ficar girando. Ah lá, não pode. É mais para ele poder ficar girando, que é onde ele acha o foco dele, é onde ele se centraliza. Uhum. Não, filho, esse daí não, vem cá. Esse não pode. O Kaique, ele não tem, graças a Deus, ele não tem esse hiperfoco. Ele presta bastante atenção, graças a Deus. Com ele eu não tive esse tipo de coisa, mas daqui pra mamãe, a mamãe arruma pra você. E o Bruno, sim, o Bruno ele tem esse hiperfoco que é onde ele tem que girar alguma coisa para ele se centralizar. Entendi. Você pode dizer pra gente qual é o nível deles quando você recebeu o diagnóstico? O deles é 2 para 3. O dele é de moderado para grave, porque eles não falam. Às vezes eles ficam agressivos quando passa do horário do medicamento. Às vezes, quando acontece alguma coisa que a gente tem que falar não para eles. Vem cá, sai da frente da tia. Eles ficam bravos porque eles querem fazer, eles querem estar presente. Então, às vezes, a gente não deixa, eles ficam meio irritados. Mas. Isso. Entendi. É só, cara. Ao contrário, a gente é bonzinho. Assim, e você tá só de fralda. Senta quietinho ali. Senta lá, sossega. Olha lá. Você vai lá na tia. Xeretar. Olha lá. Seu curioso. Mas enfim, agradeço muito, Tati, por você ter aceitado fazer a nossa entrevista, ter contado um pouco sobre a sua história, porque Daqui a pouco ele senta no colo. eu acho que você, sendo mãe, não é uma coisa muito fácil. Principalmente quando eles ficarem mais velhos, vai ter Sim, muita coisa para passar ainda. sim, assim, não é fácil. Olha lá. Realmente não é fácil. Mas a gente, graças a Deus, a gente tem muita paciência, a gente procura conhecer muitos, a gente vai atrás de muito terapeuta para poder
entender eles mais, para poder saber como lidar com eles, até na rua. Olha lá. Gosta de chamar atenção. Ó, tá vendo? Coisa mais linda. Ai, mas é complicado. Mas a gente consegue. A gente consegue, graças a Deus. E com isso a gente finaliza a nossa entrevista. Mais uma vez, obrigada, Tati, por ter contado um pouco mais sobre a sua história. E eu tenho certeza que muitos pais, mães, cuidadores também, eles devem passar pela mesma coisa dentro do mesmo... Às vezes é assim. Tem gente que passa, às vezes, um pouquinho pior, né? Às vezes tem gente que não aceita a criança ser especial. Às vezes tem gente que não aceita como que a criança é. Então, eu acho que deve ser investigado tudo. Qualquer sinalzinho que seja, nem que seja leve, tem que ser tratado desde pequeno. Porque, às vezes, a criança cresce e não entende o porquê é assim, ou às vezes acaba, como é que eu vou explicar? Acaba sendo rejeitada por algumas outras crianças ou algumas outras pessoas. Então, eu acho que o pessoal tem que aceitar como eles são. Sim. Realmente. As pessoas elas têm que ser mais inclusivas, né? Elas precisam deixar essa ignorância de lado e entender mais. O mundo tem que ser mais... tem que ter mais empatia. Sim, tem que ser mais presente, porque, querendo ou não, tá nascendo muita criança especial, muita criança, às vezes até com grau leve, moderado, tem muita família que sofre demais com isso. Então, eu acho que qualquer estado ou qualquer cidade tem que, tipo assim, prestar atenção nessa área, porque a gente passa bastante problemas com isso daí. E é isso.